Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. Em um vídeo anterior, a gente tinha falado que Moisés estava preparando um substituto. E esse substituto nada mais, nada menos era do que Josué, antigo Oséias, né? Agora era Josué, filho de Num. Então, finalmente Moisés morreu e Deus chega para Josué, filho de Num, e diz: Olha, meu amigo, agora é a sua vez, né? E Deus recomenda três vezes para ele no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 6, 7 e 9, Deus fala para ele: ó, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Isso foram três vezes. Seja forte e corajoso. Seja forte, hein? Não vai me decepcionar. E Josué, de fato, não decepcionou. A primeira medida de Josué, né, foi dizer para o povo: olha, se preparem, vocês têm 3 dias para se prepararem, porque nós vamos atravessar o Jordão. E depois que a gente atravessar o Jordão, gente, o bicho vai pegar. Falou para as duas tribos, né, de Rubens, de Gad, de minha tribo de Manassés, falou: e vocês aí, lembrem-se que a sua herança é do lado de cá do rio. Não se esqueçam disso, desde que Moisés já tinha falado. Então, não se esqueçam que vocês vão atravessar, vão ajudar seus irmãos a conquistar a terra, mas a herança de vocês é do lado de cá. Lembrem-se disso. Dito isso, então, antes de atravessar o Jordão, enquanto o povo estava se preparando psicologicamente, fisicamente, juntando provisões, etc., Josué mandou então 2 espias, né, para a cidade de Jericó. Por que Jericó? Porque ele, como estrategista militar que era, e antes também era um dos 12 espias que foi mandado por Moisés há anos, né, anos atrás, para espiar a cidade, ele sabia que Jericó estava estrategicamente situada de forma a impedi-los de conquistar a terra. Então, o primeiro obstáculo, o obstáculo mais imediato para eles era Jericó. Só que ele sabia também que Jericó era uma cidade altamente fortificada. O muro dos caras passava 2 carros, velho, lado a lado. Então era coisa de louco. Os caras eram homens de guerra, valente mesmo. Então ele falou por 2 dos seus homens, né, de confiança, falou: olha, vai lá e dá uma sondada, porque sei que os caras não são mole, não. Então, mas vai dar uma sondadinha lá e ver o que a gente pode fazer e tudo mais. E assim foram os dois espias, né? Chegando na cidade de Jericó, eles viram aqueles muros imensos, altos, olharam assim: bom, gente, o que a gente pode fazer aqui? Bom, a gente descobriram que ali no muro, no canto do muro, havia uma casa de uma prostituta. E eles pensaram: bom, vamos fazer o seguinte, vamos nos disfarçar, né? Vamos lá na casa dela como se fossem 2 homens querendo prazer carnal, e nós vamos lá e nos infiltrar na casa dela, e dali nós observamos toda a cidade, sendo que a casa fica no muro. Ideia genial. Beleza. Mas não tão genial assim, né? Porque eles foram descobertos, né? Quando ele chegou na casa daquela prostituta, algum tempo depois, os homens da cidade falaram: olha, eu sei que tem 2 homens aí, né, de lá do povo de Israel e tal, e manda eles para cá, que a gente quer interrogar, quer fazer alguma coisa com eles aí. Só que havia um detalhe. Lá há muitos anos, né, antes, quando houve aquela rebelião dos 2 espias, dos 10 espias pessimistas, né, que foram castigados e tudo, Deus havia falado com ele que Israel seria temido naquela terra. Apesar dos homens serem grandes, apesar de serem tecnologicamente superiores, belicamente também, mas o povo de Israel seria temido. E não deu outra, né? Raabe, a prostituta, falou: olha, nós sabemos da fama de vocês. Sabemos que vocês que o Senhor de vocês, o Deus de vocês é muito poderoso, que vocês atravessaram o Mar Vermelho, que combateram reis e fizeram e aconteceram. E nós temos medo de vocês. E aqueles homens lá fora também. Então o que ficou combinado? Eu posso até esconder vocês, ajudar vocês, mas com o seguinte trato: quando vocês vierem arrasar a nossa cidade, eu peço que eu e minha família possamos ser protegidos. Então assim ficou combinado, né? Eu acredito até que Rabi não se dava muito bem, talvez, com a família por função dela ser prostituta. Eu não sei como era a relação dela, na verdade, com a família, né?
Fala que ela era uma prostituta, mas mesmo assim, independente da relação que ela tinha com seu pai, sua mãe e seus irmãos, ela pediu para que eles fossem protegidos. E o combinado foi o seguinte: que ela trouxesse sua mãe, seu pai e seus irmãos para a casa dela, fechasse a porta e ali eles estariam protegidos do ataque. Se ela tivesse alguém do lado de fora, eles não responderiam por si, né? Então ficou combinado assim, né? Que eles, a família de Raabe, juntamente com a própria Raabe, estariam lá bonitinho, quietinho naquela casinha lá dela, fecha com a porta trancada, com o fio escarlate pendurado e ó, tranquilo, nada demais aconteceria. Então ela escondeu aqueles homens nos telhados, né? E a princípio num terraço que havia entre alguns pergaminhos, depois desceu por um tecido e falou para eles: olha, se escondam lá nas montanhas por uns 3 dias, que aqueles caras vão te procurar. Então fiquem ainda por uns 3 dias, que aí desse período eles vão desistir e voltar. E aí vocês podem ir para sua terra. E assim foi feito, né? E o combinado foi justamente esse. Aquele mesmo tecido pelo qual os homens desceram da casa de Raabe pelo muro, seria esse que ficaria pendurado na janela lá, sinalizando de que aquela casa não poderia ser tocado pelos soldados de Israel. E é interessante, né, que notar aqui que às vezes, como sempre, né, na Bíblia, o mais improvável acontece, né? Quem diria que aqueles homens pequenos em relação aos cananeus seriam temidos por eles, né? Em função dos feitos. E quem diria que justamente a prostituta da cidade, ou uma das prostitutas da cidade, seria ela a convertida à religião, né, à diretriz dos judeus, e não todos os outros cidadãos da cidade, né? É como Deus faz o impossível virar possível, né? E existe um ditado lá, aliás, antes ainda, em Josué 2, do capítulo 24, quando os espias conseguem retornar para Josué, ele fala, olha, eles usam a seguinte expressão: eles estão desmaiados diante de nós. Olha só, aquele povo grande, imenso, com tecnologia, com armamento militar superior, estavam simplesmente desmaiados diante daquele povinho lá de Israel, né? Diante dos seus feitos, né? Eles estavam com medo, temerosos do que Israel, o povo de Israel, poderiam fazer com ele. É aquele ditado em que diz que Deus capacita, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu acho que cabe bem aqui, né? Raabe não só foi salva, como futuramente veremos, como também foi uma ancestral do próprio Jesus Cristo. Então, fique assim a nossa história. E como é que foi feita essa transição, né? Como foi tomada a cidade de Jericó, nós contaremos numa história posterior. E não, por enquanto, fiquem com Deus e pense nisso.